Bruno. Palmeiras espera a confirmação do jogo contra o Atlético, principalmente nessa situação aí que o Atlético vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas Você já parou para pensar na possibilidade de Paulinho aparecer no banco na final da Libertadores? Seria uma reviravolta histórica? Ou apenas uma esperança que a torcida alimenta? O atacante, que custou caro e chegou para ser protagonista, pode surpreender justo no jogo mais importante da temporada. Mas calma, isso é realmente viável? O departamento médico acredita? Abel Ferreira arriscaria colocar um jogador voltando de cirurgia em uma final contra o Flamengo? A torcida quer ver ele em campo, mas o próprio Paulinho aceitaria acelerar esse processo? Tem detalhe importante nessa história que quase ninguém está comentando e no final do vídeo eu vou trazer uma informação exclusiva que pode mudar completamente esse cenário. Fica até o fim. Amanhã tem clássico em São Paulo, partida então que também fecha esta rodada do Campeonato Brasileiro. Vinícius Nicoletti está ao vivo com a gente, Vinícius, assim como, claro, os outros repórteres, mas para trazer as informações do Palmeiras, no meio também dessas mudanças todas aí do calendário do futebol brasileiro, hein, Vinícius? é isso aí, Bruno. Palmeiras espera a confirmação do jogo contra o Atlético, principalmente nessa situação aí que o Atlético vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas está se preparando para o jogo desta quinta-feira, primeiro focado nessa partida de quinta-feira para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time terá como desfalque o Aníbal Moreno, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Palmeiras contra o Juventude lá em Caxias do Sul, e os jogadores que foram preservados estão de volta, como o Gustavo Gomes e o Alan, que foram poupados por causa do desgaste físico, e jogadores que entraram também muito pouco na partida contra o Juventude. Estão inteiros, Palmeiras vai com tudo, Vitor Roque, Piquerez, Andréas Pereira, Flaco Lopes, todos de volta nessa partida contra o Santos. Palmeiras defende uma invencibilidade contra o Peixe no Allianz Parque, não perde desde 2017. Isso quer dizer, são 10 jogos nesse período, com 9 vitórias do Palmeiras e um empate. Isso quer dizer que o técnico Abel Ferreira nunca perdeu para o Santos no Allianz Parque. E aí tem até uma curiosidade. O Santos é o time que o Abel Ferreira tem o maior desempenho jogando contra os adversários. São 15 jogos do Abel Ferreira contra o Santos, com 11 vitórias, só perdeu 2 vezes. Nesse período de Abel Ferreira, 5 anos, o Santos teve 13 treinadores. Hoje vai com o Vojvoda, confronto contra o Palmeiras e possivelmente sem o Neymar, que está recuperando a forma física e não deve jogar no gramado sintético. Bruno. Caramba, 13 treinadores nesse período, quase 3 por ano, então, no período do Abel no Palmeiras. Obrigado, viu? Aquela comparação, Tetra, que a gente adora. Quem trabalhou melhor? Os dois trabalharam bem, né? Claro, os dois estão brigando pelo título brasileiro e os dois estão na final da Libertadores. Mas quem, para você, se destacou mais entre Abel Ferreira e Felipe Luiz em 2025? Só 2025. Assim, é difícil, né? É difícil a gente falar quem trabalhou melhor, porque nós estamos falando dos 2 melhores times do país e da América do Sul. É difícil falar que quem trabalhou melhor. Assim, a classificação do Palmeiras foi histórica, então fica muito na mente a mudança tática que o Abel fez, né? Mas a gente vai lembrar do ponto positivo. Mas no primeiro jogo, o Abel foi grande responsável por tomar 3-0. Teve a altitude, o desempenho ruim dos atletas, que a altitude atrapalhou a parte física, mas a escalação e o modelo tático que o Abel escolheu não deu certo. Então, se não classifica, ficaria na conta dele, muito na conta dele. Então, depois de vencer, de virar 4-0, é muito mais fácil falar assim, pô, que trabalho, que remontada, que histórico, que mágico. Verdade. Mas, cara, eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é maravilhoso. E aí eu coloco assim, vocês sabem que eu sou fã do Abel. Vocês sabem que eu sou fã do Abel e eu falei dele até na seleção brasileira. Mas, para mim, quando o Ancelotti sair, se a gente olhar para o mercado brasileiro, qual o treinador que poderia ser o treinador brasileiro na seleção? Felipe Luiz. Eu espero que o Ancelotti fique um tempo maior para que o Felipe Luiz continue se lapidando, se moldando, vivendo problemas de gestão, de grupo, dificuldades de escalação daqui, de montagem dali, que ele vai crescendo, vai evoluindo. Porque daqui a pouco, para mim, o Felipe Luiz, de treinador brasileiro, é o cara para assumir a seleção brasileira.
E ele está num clube que houve uma mudança. É muito fácil falar, o Flamengo tem grana e contratou os melhores jogadores, contratou jogadores de altíssimo nível. O Palmeiras também contratou, o Cruzeiro também contratou. Outras equipes também fizeram contratações com um valor menor, sim, mas fizeram. Só que o Felipe Luiz, a cobrança dele é muito lá em cima. É maior a cobrança em cima do Felipe Luiz do que é no Abel. A ponto de eu falar, se o Flamengo for campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Abel não vai cair, não vai ser demitido pela Leila. Eu não tenho essa certeza com o Felipe Luiz. Pela cobrança, por ele ser jovem, por ele estar começando a carreira. E se a diretoria vai bancar, como a Leila vai bancar o Abel. A Leila, o Boazzi, o Anderson Barros. Se perder, não vai demitir o Abel. No Flamengo eu tenho essa dúvida. Infelizmente eu tenho essa dúvida. Porque para mim o Felipe Luiz, independente de conquistar o Brasileiro e a Libertadores, se ele não ganhar, eu não mudaria. Porque ele tem um futuro brilhante e está mostrando isso. Com um time que ele está montando. Que ele que foi montando. Chegou grandes jogadores, mas tem treinador que se enrola. Quando você tem muitos bons jogadores para montar uma equipe, para estruturar uma equipe taticamente. E ele faz isso, e ele tem que fazer escolhas, porque tem desgaste físico, tem briga por posição, tem contusão, né, tem dificuldades, né, de jogo para jogo. Eu acho Felipe Luiz muito bom, está se moldando e se lapidando, e acho que a cobrança dele foi maior, por isso eu exalto o trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Pascoalzinho, Sim. Se a gente tiver um vencedor da Libertadores e outro diferente do Brasileiro, não vou descartar completamente o Cruzeiro, mas a gente sabe que as chances do Cruzeiro são mais remotas. Se os dois, Palmeiras e Flamengo, dividirem os dois principais títulos do continente para um time brasileiro, logicamente, quem ficar com o brasileiro vai ficar com sabor, com gosto na boca de prêmio de consolação? Não, não vai ficar com gosto de cabo de guarda-chuva. Não vai ficar. Porque, primeiro, precisa saber como é que vai ser, porque a Libertadores antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Né? No meio do Campeonato Brasileiro tem a Libertadores. Tanto que a gente já falou aqui que tem, quando chegar uma semana antes, tem que tirar os jogadores que vão ficar para a Libertadores. Então tem uma rodada. Eu não sei se essa rodada do dia 23, por exemplo, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ela vai acontecer. Porque o Atlético Mineiro joga a final da Sul-Americana no dia 22. Como é que vai jogar no dia 23 se faz a final da Sul-Americana? Mas já estão falando de antecipar, Pascoal. Para terça-feira dessa semana. Não, e mesmo que antecipe... Dia 18. O Zinho é o perigo que tomando esse negócio aí. Mesmo que antecipe... Não, eu estou te ajudando, porque você está achando que esse jogo vai para depois. Não, vai ser antes, vai ser A antes. informação que eu tenho é que esse jogo vai ser no dia 18. Então, se for dia 18... Joga e viaja. Então, eu também acho que não vai jogar o time inteiro. Porque são 4 dias para a final, dia 22. O Atlético não vai botar o time inteiro. Bom, esse é o momento. Quem for campeão da Libertadores, quem perder a Libertadores, depende de como perder. Se perder disputando, e eu acho que se o Palmeiras jogar no nível top, que a gente viu o Palmeiras, e o Flamengo jogar no seu melhor nível, nós vamos ter um jogo fantástico, histórico, da Libertadores da América. Vai atingir, talvez, um nível de uma partida modelo do Campeonato Europeu, que são os dois maiores da América do Sul, em campo. Vai ser um estrondo de final de Libertadores da América. É a maior final da Libertadores. Hã? É a maior final de Libertadores. A maior final da Libertadores. Pode ser. Né? Dizem que a maior final foi o jogo do River com o Boca lá na Espanha, mas eu acho que... Quem ganhar é o maior campeão. É o maior campeão de time brasileiro. 4 títulos. Isso aí já Como mostra. final brasileira é a Isso. maior. Depende de como sair isso aí. assim, Perdeu ali jogando, disputando. Legal. Agora, se tomar uma cacetada aí, tem obrigação mas de eu jogar acho brasileiro. mas aí eu tô com o pensamento do vovozinho. Mesmo disputando, por exemplo, nós estamos falando sobre hipóteses aqui. Né? Se o Flamengo perde os 2 títulos para o Palmeiras, para o Felipe é muito mais forte. Muito mais. Muito mais forte. Aí entra o que o vovozinho falou, o trabalho difícil, a cobrança, a expectativa. É um trabalho muito mais forte. Agora, se você pegar o Abel, se acontecer isso com o Abel... Infelizmente. Vão sentir, vão falar, mas o Abel tem um crédito de 5 anos que dá uma, entre aspas, né, uma tranquilidade para ele ter continuidade. Para o Felipe,
Eu acho que assim... E tem mais um detalhe, seria a segunda eu acho perda para o Flamengo, segunda perda de final de Libertadores para o Palmeiras. Seriam 2 finais perdidas de Libertadores para o Palmeiras. Eu estou falando porque, assim, eu estou imaginando as pessoas, os torcedores, a forma como as pessoas pensam aqui no futebol brasileiro em relação a resultados e especialmente por essa rivalidade acirrada nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, agora no extracampo também, com os presidentes, sempre que podem, né, estão se provocando aí, dando uma alfinetada em cada um, por uma série de fatores que todos nós sabemos. Mas eu só lamento por isso, né? Porque é uma pressão para ambos os lados. Mas o lado mais fraco nesse sentido é o Felipe, que ao mesmo tempo é um lado que fez um trabalho, no meu modo de ver, também com muito mais difícil. Porque você assumir ser treinador do Flamengo não é fácil. Ele tinha 2 anos, né? Ele parou de jogar, foi treinador sub-17, sub-20 e assumiu por pedido e pressão muito da torcida, né? O Filipinho, ele assume, ganha a Copa do Brasil, consegue criar essa identidade. Estreia com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, eu acho que a pressão em cima dele é muito maior. Muito maior. E o resultado eu acho que pode afetar isso. Acabou de citar essa semana, esses dias realmente para o Palmeiras vão ser duros sem os seus titulares contra Santos e provavelmente Atlético Mineiro. São 2 jogos, né? 15 e... Por outro lado, o Palmeiras mostra muito mais nesse momento, tá? Isso no dia 29 pode ter algum tipo de alteração. O quadro pode ser diferente. Mas nesse momento mostra mais vigor físico do que o Flamengo. Em 21, o Palmeiras ganhou do Flamengo em Montevidéu muito na saúde também. A gente vê o departamento médico do Flamengo começar a ficar mais cheio. O Pedro está lá, a gente não sabe se joga a final da Libertadores no dia 29. O Jorginho está lá, um problema muscular. O Carrascal também, costela aí, um problema muscular. De repente, nesses dias, hoje é dia 4, até dia 29, são 25 dias. Quem que vai precisar, Zé, ser mais habilidoso no manejamento do elenco? Eu acho que o Abel tem um grupo diferente do Flamengo. O Abel tem um grupo de um time europeu mais físico. Né? Eu acho jogadores mais jovens. Isso acho que dá uma possibilidade maior e melhor para o Abel mexer e controlar um pouco mais o time. O Flamengo é um time muito mais leve, mais técnico, e isso aí eu acho que pesa um pouco em relação a isso. Eu acho que aí a dificuldade maior vai ser para o Felipe. Você tem a qualidade técnica, mas você, ao mesmo tempo, da forma como joga o Felipe, de intensidade, de pegada, de perde, pressiona e tal, acho que pode exigir, entre aspas, um desgaste um pouco maior, porque você tira um pouco o jogador técnico da zona de conforto em determinados momentos, que é um jogo atrás do outro, né? Para poder fazer o que o treinador pede. Em relação ao Palmeiras, acho que o Palmeiras já tem essa... O Palmeiras está no modo automático, Plihal. O Palmeiras está no modo automático. Qualquer time que o Abel montar, os caras vão jogar com aquela... Você já sabe, o cara vai entrar, você tem que correr. Sabe o que tem que você fazer. tem que correr 90 minutos. E se você cometer um erro, os caras vão lá e vão te matar. Vão fazer o gol e vão terminar. Eu tenho uma situação que a gente tem que levar em consideração para essas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai perder todo o ataque. Sim. O Palmeiras não tem jogador de ataque. O Palmeiras vai perder o Flaco para a Argentina, vai perder o Sousa para o Paraguai. Nem vou falar do Gomes, porque o Gomes vai para a seleção. O Tigrinho já apareceu na lista. O Tigrinho na seleção na lista. Né? O Facundo vai para a seleção do Uruguai. E quem foi o primeiro gol do Palmeiras contra o Juventude no domingo? Foi do Bruno Rodrigues. Então, que está voltando. O Palmeiras está encantado. O cara entra Bruno Rodrigues, e dá conta. Por curiosidade, os 2 gols dele no Campeonato Brasileiro são contra o Juventude. No jogo do Allianz e esse jogo lá de Caxias. São os 2 gols que ele fez na volta dele ao futebol. Agora, pega... E aí quem estava, não descartado, mas quem estava em baixa ressurge. O Rafael Veiga, de repente o cara volta na semifinal da Libertadores, faz 3º e 4º gols. Piquerez, Gomes na seleção. Os 2 volantes são de seleção, um da seleção da Argentina, outro da seleção do Uruguai. Será que o Aníbal vai de novo? M. Martínez e Aníbal. Aliás, os 2 jogarão. O Uruguai e a Argentina jogam nessa data FIFA.
E jogam um contra o outro. Mas você vai pro lado do Flamengo também, vai sair muita gente. Sai muita gente. Então, Datinha FIFA fora de hora, hein? é uma data FIFA, vamos dizer assim, mal colocada para o Campeonato Brasileiro. Ou é a tabela do Campeonato já acabou Brasileiro. a eliminatória, ainda tem data FIFA. E ainda faz amistoso de sul-americano com sul-americano, porque não consegue fazer amistoso com o país europeu. Então, eu acho muito delicado isso. Talvez os jogadores que vão para a seleção do Uruguai e para a Argentina... Detalhe, né, Pascoal? Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Muito vai falar da briga lá embaixo, mas antes vamos mostrar as possibilidades de quem está brigando lá em cima pelo título brasileiro de 2025. Chances de título no Brasileirão, os percentuais, as porcentagens que o nosso Tetra adora. O Palmeiras, nesse momento, tem 56,5% de chances de ser campeão. O Flamengo um pouquinho menos de 43% e o Cruzeiro, olha lá, Pascoal, apenas 0,6%. Nada que uma rodada não possa mudar. Mas tem que mudar muito, né? Porque isso é estatística. Mas pode piorar, Uma hein? rodada. Rodadinha boa pro verde, hein? Boa pro verde, hein? Você acha? Opa! Por que você está achando isso? Porque eu acho que a chance do O Palmeiras vai bater jogar no um Santos clássico contra o Santos. no E a Allianz gente Parque. ainda não está... No Allianz Parque. Ainda não está decidido se o Neymar vai jogar, né? O Neymar talvez nem jogue essa partida, porque tem um Olha acordo. Lá, o Cruzeiro pega o Grêmio no Sul. É broca, jogo duro. O Palmeiras recebe o Santos em fase muito ruim. O Palmeiras voando no Allianz Parque. Se o Grêmio jogar o que jogou contra o Corinthians, perde para o Cruzeiro. O Grêmio tem que voltar a jogar o que estava jogando. O Grêmio só apresentou um jogador no meio campo, o Arthur. Que jogador esse cara? Uma andorinha só. Que jogador esse cara. Ele se virou igual charuto em boca de bêbado no jogo contra o Corinthians sozinho. O time não jogou nada. Se repetir contra o Cruzeiro, perde. O Palmeiras joga contra o Santos. Você acha que é mole jogar contra o... Você acha que já que você está contando a vitória do Palmeiras contra o Santos? Para mim seria uma grande surpresa. É melhor jogar. É melhor jogar. É melhor jogar. Claro Tem coisa que é melhor perder do que achar. Essa é uma grande frase. Tem coisa que é melhor perder do que achar. É ou não é? Fala a verdade. Sem duvidamente. Isso me ajuda muito. Agora, o jogo do São Paulo... O cara conversa com ele mesmo. O jogo do São Paulo contra o Flamengo, você acha que é barbada? Não, esse não. Barbada? Eu acho o Flamengo favorito e com boca cheia. Boca cheia? Favorito não com acho. boca cheia. Vai se arrepender. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho favorito, não com boca cheia. Mas o São Paulo conseguiu tirar talvez o seu maior combustível, que vem da arquibancada com 50, 60 mil pessoas, para entregar para um estádio de 8 mil pessoas. Não, um pouquinho mais. Mas não cabe 12, o quê? 13. Não cabe mais do que isso, a polícia 12, não libera. 13. E a torcida do Flamengo também, né? Então, 12, 13 vai ter. Puxa vida. Não muda muito também. O São Paulo tem quantos desfalques de novo? 12. Não, tinha 12 no jogo passado. Ainda tem mais perdeu 2 com cartão amarelo. Alan Franco e Enzo. Na lateral esquerda vai jogar o menino Patrick Lanza, porque o Wendel também está machucado, só volta no ano que vem. Aí é difícil. Pra zaga ainda tem opções. Tem o Ferrarese e o Tolói pro lugar do O Tolói está voltando. Não vejo problema aí. Mas acho que na lateral esquerda tem problema. Vamos dar uma olhadinha no calendário Tetra, Zé, Pascoal, dos 3 ainda postulantes ao título até o final. Sim, aí que eu gostei. Até o final do Brasileiro. O Palmeiras, olha, tem esse jogo com o Santos na quinta, depois uma pedreira, Mirassol fora no final de semana, depois o Santos na Vila sem os seus titulares, muitos deles, né, por conta da data FIFA. 15 e 18, 2 jogos sem os titulares. Depois... Aí complicou. Aí complicou a gente. Aí parou a gente. Bom, eu vejo. Obrigado. Aí, Pô, mas daí eu ia ter que levantar a cadeira aqui. com um binóculo. O Galo, que a gente ainda não sabe exatamente se vai acontecer no dia 18, jogo na Arena MRV, outra pauleira. Depois recebe o Fluminense, que ainda briga por G7, G8. Joga fora de casa contra o Grêmio. E no dia 29 disputa a decisão da Libertadores
com o seu rival mais próximo, concorrente mais próximo do brasileiro. O Flamengo, além desse jogo contra o São Paulo, amanhã na Vila Belmiro, recebe o Santos. Tá fácil a vida do Santos. Quinta-feira, Allianz Parque, domingo, Maracanã. E depois Fora de casa contra o Sport. Nessa partida o Flamengo também não terá os seus selecionáveis. Aí é clássico contra o Fluminense, joga contra o Bragantino no Maracanã, sai para enfrentar o Galo, o Depois Cruzeiro. da Sul-Americana. Depois da Copa Sul-Americana, o Galo aí já podendo ter uma realidade de classificação para a Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, depois desse jogo contra o Grêmio no Sul, recebe o Fluminense, joga fora de casa contra o Juventude, vai a Caxias do Sul, recebe o Corinthians e joga fora de casa contra o Ceará, que já pode ter definida a sua vida no Brasileiro ou pode ainda estar brigando aí pela manutenção na Série A. Comparação das 3 tabelas, Teoricamente, acho que a do Flamengo é um pouco mais fácil, né? Se você pegar do Palmeiras ali, Santos, Mirassol, Santos de novo, aí você tem Atlético Mineiro, Fluminense, aí Grêmio. Eu vou te falar, eu acho consideravelmente mais fácil. Eu acho que o Flamengo é mais tranquilo. Tem um jogo contra o Fluminense ali que é clássico, né? Que é isso aí, não tem jeito, o clássico é clássico. Mas o Fluminense vai ser sempre jogo bom. E o Cruzeiro tem bons jogos também, né? O Cruzeiro também tem um joguinho aí, jogos bons. O Fluminense é comum aos 3, né? O Galo também, Fluminense né? E o Galo. Não, o Galo comum a 2. Comum a 2. E tem uma diferença grande. O Palmeiras enfrenta o Atlético antes da final da Sul-Americana e o Flamengo enfrenta este adversário depois. Pode ser na alegria do título, na ressaca do título ou na ressaca da derrota. A tabela do Palmeiras é mais difícil do que os outros dois. Isso é inegável. É mais só Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense, Grêmio fora, só os jogos fora. Só fazer um parênteses, pastor, desculpa, senão eu vou perder Olha os próximos 3 jogos do Santos. O Santos tem Palmeiras, 5. Palmeiras, Flamengo e Santos. Tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. O Santos tem 6 mas depois fica mole, viu? Eu vou mostrar pra você. Sim, joga gol. Ó o Santos, ó. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Aí ele diz, mas depois fica fácil. Não, eu vou te mostrar os outros 2. Eu vou te mostrar os outros 2 aqui. Eu acho que é Mirassol, os jogos são contra Mirassol e Internacional. Mas eu vou confirmar aqui enquanto vocês o Mirassol falam. Brigando lá em cima e o Internacional brigando para não cair. Aí é o confronto direto. O Internacional... Será? O Colorado. O Ramon Dias, ele observou que está acabando o campeonato, porque ele falou assim, não, o time vai entrosando, vai ganhando, vai evoluir. Ele entendeu que está acabando o campeonato? Olha, é isso, ó. Os próximos 5, Palmeiras no Allianz, Flamengo... a gente, pintou. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, Mirassol e Inter. Aí sim, você acha que tá mole a vida do Santos aí, ó. Difícil. Depois a gente vai analisar Internacional, Bragantino e Atlético Mineiro. Os que estão na fase... Por quê? Paulinho disponível em Palmeiras, X Flamengo na Libertadores, ganha novidade, eventualmente no banco. Atacante tem previsão de retorno para 2026, mas existe pequenas chances de presença no banco de reservas na final da Libertadores. Paulinho foi submetido a uma cirurgia na tíbia da perna direita no mês de julho e a previsão inicial indicou o retorno aos gramados para 2026. No entanto, existe uma pequena chance do atacante estar disponível em Palmeiras X Flamengo no dia 29 de novembro, válido pela final da Copa Libertadores da América. O jornalista Danilo Lavieri informou: o que eu trabalharia como base é eventualmente ele estar no banco para jogar 20, 30 minutos, como foi no Mundial. Mas a gente está no dia 4 de novembro e ele ainda não foi para o campo, descreveu. Ele chegou a jogar na Copa do Mundo de Clubes e, inclusive, marcou o decisivo gol contra o Botafogo nas oitavas de final. No entanto, o departamento médico decidiu seguir em frente com a cirurgia após o torneio internacional. Muito difícil que ele jogue a final.
Palmeiras já falou sobre recuperação pensando no ano que vem. Eu não sei se o Paulinho também ia querer acelerar esse processo, afirmou Flávio Latif no UOL. Em 2024, quando ainda era atleta do Atlético MG, o atacante de 25 anos passou pelo procedimento no mesmo local. O DM do Clube Paulista resolveu realizar uma nova operação para a estabilização do osso e fixação para suportar os treinos e jogos. O Verdão contratou Paulinho por um alto valor no começo de 2025, 18 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais na cotação da época, além do envio dos volantes Patrick, do Sub-20 e Gabriel Menino ao Galo. O contrato do jogador revelado pelo Vasco da Gama é válido até 2029. A expectativa é que ele esteja 100% a partir de 2026 e corresponda o alto preço, assim como fez nas poucas partidas em que atuou na atual temporada. Com ou sem Paulinho, a equipe comandada por Abel Ferreira duela com o rubro-negro na busca pelo tetracampeonato. O histórico confronto será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, na reedição da final de 2021, quando o Verdão levou vantagem e saiu com a taça em Montevidéu.